Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Instrução Normativa 93 de 2024. 10 dúvidas frequentes sobre as novas regras das emendas especiais. O Portal Convênios preparou uma lista com as 10 principais dúvidas dos gestores sobre a Instrução Normativa 93 de 2024, que regulamenta os processos de transparência na execução das emendas especiais do Orçamento da União. As orientações apresentadas são baseadas no entendimento técnico de especialistas do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e do Ministério da Gestão e Inovação. Vale destacar que algumas questões ainda não foram totalmente analisadas ou julgadas pelos tribunais superiores, incluindo o colegiado do TCU. As transferências especiais são repasses de recursos da União diretamente para estados, Distrito Federal e municípios, sem necessidade de convênio ou instrumento congênere, regulamentadas pela Emenda Constitucional número 105 de 2019 e pelo artigo 166-A da Constituição Federal. Esses recursos são destinados a projetos de interesse público nas áreas de competência do Poder Executivo dos entes federativos beneficiados, com foco em infraestrutura, saúde e educação. As características principais das transferências especiais são: a transferência é realizada diretamente sem a formalização de convênios. Os recursos devem ser movimentados em contas correntes específicas. A prestação de contas é obrigatória e deve ser realizada no sistema transferegov.br. E 70% dos recursos devem ser aplicados em despesas de capital e investimentos. O procedimento de recebimento e execução consiste em 3 passos: abertura de conta. Após a alocação dos recursos via emenda parlamentar, o beneficiário deve abrir uma conta específica no transferegov.br. Cadastro do plano de aplicação. Em até 60 dias é necessário cadastrar o plano de aplicação no Transferegov, detalhando o objeto, metas e etapas do projeto. E prestação de contas. A cada ano, até 30 de junho, deve ser submetido um relatório de gestão no Transferegov com todos os documentos financeiros relacionados. Há também 2 vedações a serem observadas. A primeira diz respeito aos pagamentos proibidos. Os recursos não podem ser usados para pagar despesas de pessoal, encargos sociais ou serviço da dívida. A segunda se refere à limitação de uso. Pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados a despesas de capital, como dito anteriormente. A seguir, você confere as respostas para as 10 perguntas frequentes sobre as transferências especiais. 1. Posso utilizar os recursos para despesas anteriores ao recebimento? Não, os recursos das transferências especiais não podem ser utilizados para despesas realizadas antes do recebimento dos recursos. A execução deve seguir as normas contábeis e orçamentárias, conforme disposto na Lei nº 4.320 de 64. 2. Organizações da sociedade civil podem ser beneficiárias diretas das transferências especiais? Não, as organizações da sociedade civil não podem ser beneficiárias diretas dessa modalidade de transferência. No entanto, se o ente beneficiário optar por execução descentralizada, deve seguir as regras da Lei nº 13.019 de 2014, especialmente a necessidade de chamamento público. 3. Posso aproveitar uma licitação realizada sob a antiga Lei nº 8.666? Não, essa lei foi revogada e agora as contratações devem seguir a nova Lei nº 14.133 de 2021, que introduziu o Portal Nacional de Contratações Públicas. 4. Posso gastar os recursos em qualquer coisa? Não, os recursos devem ser aplicados estritamente em ações de competência do Executivo local, respeitando as vedações constitucionais e legais, como a proibição de gastos com pessoal ou encargos da dívida. 5. O que devo fazer com o saldo remanescente dos recursos? Embora ainda não haja uma regra específica, a conduta mais segura é devolver o saldo não utilizado à conta única do Tesouro Nacional, por meio de uma guia de recolhimento da União. 6. Como devo tratar os rendimentos obtidos com os recursos?
Os rendimentos devem ser tratados da mesma forma que o principal. Se o recurso é destinado a custeio, os rendimentos devem seguir a mesma classificação e o mesmo vale para investimentos. 7. Posso alterar o objeto da despesa? Sim, desde que os recursos sejam aplicados em ações de competência do Executivo e que as mudanças sejam devidamente registradas no Transferigov. 8. Posso utilizar os recursos das transferências especiais como contrapartida em convênios? Sim, desde que sejam respeitadas as regras e a aplicação dos recursos seja registrada adequadamente. 9. Como faço para informar o uso dos recursos no Transferigov? O beneficiário deve inserir no Transferigov as informações sobre o uso dos recursos, incluindo o objeto da despesa, metas e relatórios de execução até o dia 30 de junho do ano seguinte ao recebimento. E 10. Quais são os prazos para a execução dos recursos? Os prazos variam conforme o valor recebido. Até R$ 2,5 milhões, prazo de 36 meses. Entre R$ 2,5 milhões e R$ 5 milhões, 48 meses. E acima de R$ 5 milhões, 60 meses. Eleições 2024. Conheça 6 aplicativos para acessar serviços eleitorais. Com o objetivo de facilitar o acesso a serviços eleitorais e informações sobre as eleições municipais de 2024, a Justiça Eleitoral oferece gratuitamente uma variedade de aplicativos e canais online. Essas ferramentas permitem que, diretamente de um smartphone, tablet ou computador, eleitores e candidatos possam consultar o local de votação, conferir dados do cadastro eleitoral e obter orientações sobre o processo eleitoral, além de acompanhar a divulgação dos resultados e outras informações relevantes. Além disso, há aplicativos que auxiliam na resolução de dúvidas, conferência de dados essenciais, envio de denúncias sobre práticas irregulares em campanhas e acesso a detalhes importantes sobre o pleito de 2024. Faltando 20 dias para o primeiro turno, marcado para 6 de outubro, explore esses recursos digitais e prepare-se para exercer seu direito de voto. Confira agora os 6 apps e as principais funcionalidades de cada um. O primeiro aplicativo é o e-Título. É um aplicativo móvel que fornece a versão digital do título eleitoral. Ele permite acesso rápido às informações da eleitora e do eleitor, incluindo zona e seção eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais. O segundo aplicativo é o Pardal. Ele permite denunciar propagandas eleitorais irregulares com evidências anexas. Terceiro app, Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral. O CIAD aceita denúncias de desinformação e conteúdos enganosos. Na página, a cidadã e o cidadão conseguem registrar episódios que envolvem a circulação de notícias ou afirmações falsas sobre as eleições. Quarto, Mesário. O aplicativo foi desenvolvido para treinar e auxiliar as mesárias e os mesários antes e durante as eleições, realizando também treinamentos por meio de aulas online. Quinto aplicativo, Boletim na Mão. O app realiza a leitura de QR Code contido no final do boletim de urna impresso na sessão eleitoral, o que possibilita ao eleitor obter e visualizar uma cópia digital dos boletins de urna em seu celular ou tablet. E sexto aplicativo, Resultados. Criado pela Justiça Eleitoral, o aplicativo tem a função de informar em tempo real a apuração e os resultados das eleições pela tela do celular. Uma versão dessa ferramenta também já está disponível no portal do TSE. Acesse portalconvênios.com para conferir os links de download dos apps e acesso aos sistemas online. Folha de pagamento. Lei que prorroga a desoneração é sancionada com vetos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na segunda-feira, 16 de setembro. A nova lei estabelece que a desoneração da folha de pagamento será mantida até o final deste ano, mas começará a ser reduzida gradualmente a partir de 2025, com um aumento de 5% ao ano até alcançar 20% em 2028. Para os municípios, a alíquota previdenciária, que atualmente está em 8%, também sofrerá reajustes progressivos, atingindo 20% a partir de 2027.
Entre os vetos do presidente estão os trechos que previam a criação de centrais de cobrança e negociação de créditos não tributários no âmbito do Executivo. Essas centrais seriam responsáveis por acordos relacionados a contenciosos administrativos e judiciais, além da cobrança de débitos inscritos em dívida ativa ou de titularidade da União, autarquias e fundações, envolvendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Na justificativa do veto, a presidência argumenta que a proposta adentra de forma detalhada na sistemática de centrais de cobrança e de negociação de créditos não tributários, atribuindo competências pelo seu teor transversalmente a unidades administrativas do Poder Executivo Federal por meio de propositura de iniciativa parlamentar. Nesse sentido, segundo a justificativa do veto, se aprovado o dispositivo acarretaria modificação na organização e funcionamento da administração pública, exigindo iniciativa de propositura legislativa pelo chefe do Poder Executivo. Outro veto presidencial atingiu o artigo que previa a destinação de recursos prioritários para a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. Esses recursos seriam utilizados no desenvolvimento de sistemas de cobrança e de soluções negociáveis de conflitos, beneficiando a Procuradoria-Geral Federal e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. De acordo com a justificativa do veto, esse dispositivo contraria o interesse público, pois restringe a órgãos específicos a destinação de recursos prioritários para o desenvolvimento de sistemas de cobrança e soluções negociáveis de conflitos, o que prejudica a adoção de critérios de oportunidade e conveniência na alocação de recursos para a política de regularização de crédito público. O terceiro veto foi do artigo que previa a indicação pelo Executivo, no prazo de 90 dias, de um responsável pelos custos de desenvolvimento, disponibilização, manutenção, atualização e gestão administrativa de Sistema Unificado de Constituição, Gestão e Cobrança de Créditos não tributários em fase administrativa das autarquias e fundações públicas federais. Segundo o Planalto, da forma como o texto se encontrava, essa exigência representaria a interferência indevida do Poder Legislativo nas atividades próprias do Poder Executivo, uma vez que a direção superior da Administração Pública Federal é competência privativa do Presidente da República. Por fim, Lula vetou o artigo que designaria prazos para a reivindicação de recursos esquecidos em contas de depósito ou que tenham sido repassados ao Tesouro Nacional. O artigo vetado definia que esses recursos poderiam ser reclamados junto às instituições financeiras até 31 de dezembro de 2027 pelas instituições depositárias. De acordo com o Planalto, esse dispositivo contraria o interesse público ao estabelecer tal prazo para a reivindicação. Além disso, o prazo seria conflitante com outros delineados para a mesma finalidade. Confira a Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, na íntegra, acessando o link disponível em portalconvênios.com. Governo Federal assina 23 convênios entre Sebrae e Apex Brasil de promoção das exportações. Na última terça-feira, 17 de setembro, o presidente Lula participou da cerimônia de assinatura de 23 convênios entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, diversas entidades setoriais e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. O evento, realizado no Palácio do Planalto, também contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades importantes. O acordo firmado entre Sebrae e Apex Brasil destina aproximadamente R$ 175 milhões para apoiar cooperativas, micro e pequenas empresas com foco nas regiões Norte e Nordeste, ajudando-as a iniciar ou aprimorar suas estratégias de exportação. Junto aos convênios assinados com as entidades setoriais, os investimentos totais alcançam 537 milhões. O presidente Lula destacou durante o evento que é preciso garantir reserva financeira e apoio para que as pessoas cresçam junto com a economia. Dinheiro nesse país tem que girar. O dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora. Na ocasião, o vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou os números recordes das exportações brasileiras. No ano passado, o Brasil exportou 340 bilhões de dólares, com um saldo na balança comercial
de 98,9 bilhões de dólares, também recorde, que ajuda enormemente a economia. E o mundo não vive um bom momento. O volume de comércio exterior cresceu 0,8%. O Brasil cresceu 8,2%. Então nós crescemos em volume 10 vezes a média mundial. Não foi em valor porque teve queda de preço de commodity, mas foi extremamente expressivo. A outra boa notícia é o BNDES. De janeiro a junho de 2022, o BNDES emprestou 0,4 bilhão para exportação. Janeiro a junho do ano passado, passou para 2,7. E janeiro a junho deste ano, já emprestou 4,6 bilhões. É 1000% a mais o financiamento do BNDES para a área de exportação. Décio Lima, presidente do SEBRAE, argumentou que o novo comportamento do Brasil reflete uma modificação para a vida do povo brasileiro, que se transforma e se revela nas planilhas e nos números. Eu quero aqui trazer para o senhor também o entusiasmo do setor dos quais eu estou aqui representando, dos micros e dos pequenos negócios. Nesse período já são 2.800.000 novos empreendedores formalizados nesse período. Esse setor representa quase 95% das empresas brasileiras. Este setor, só no ano passado, dos empregos formais, foi responsável por 80% da empregabilidade brasileira. E agora, nesse momento, o entusiasmo se fortalece com essa parceria com a Apex. Décio então destacou a importância da parceria com a Apex. Hoje, nas periferias das cidades, em qualquer lugar, alguém está comprando ou adquirindo alguma coisa do outro lado do mundo. Os pequenos negócios agora, com esse acordo, junto com a Apex, vão se inserir também de forma a terem um processo programático e protetivo das pequenas economias no mundo da globalização. Segundo o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, a expectativa é gerar mais de 200 bilhões de reais em negócios no exterior. Nós estamos assinando 23 convênios que envolvem quase 19 mil empresas que estão nesse setor. Por isso que é difícil, quando a gente fala assim, nesses convênios são 537 milhões de reais, mas que envolve 280 bilhões de reais nas exportações. Mas é isso mesmo, porque a representação de cada uma plaquinha dessa aqui envolve milhares e milhares de empresas. Só a Apex trabalhou o ano passado com 17 mil empresas, 40% delas microempresas. E isso não para de crescer, nós vamos ter que... Essa era uma meta para ser alcançada pela Apex no nosso planejamento ano que vem. Nós alcançamos o ano passado e agora estamos nos desafiando a fazer mais. Jorge ainda destacou como a parceria com o SEBRAE reforça o apoio a micro e pequenas empresas e cooperativas. Nós vamos estar trabalhando nas cooperativas em tudo que é estado do Brasil, em todos os municípios, nas micro e pequenas empresas, Apex e SEBRAE, e quando tiver a feira lá fora, que tiver o encontro, vai estar a Apex e o SEBRAE também levando essas micro e pequenas empresas para o mundo todo. Essa é uma mudança, nunca aconteceu isso. E foi a partir dessa decisão que nós vamos, então, trabalhar fortemente. Os convênios firmados vão permitir a promoção dos negócios brasileiros em feiras internacionais, rodadas de negócios com compradores de outros países e missões com importadores ao Brasil para conhecer a produção brasileira. As iniciativas devem ajudar diversas empresas, como a de Tatá Amaral, representante do setor audiovisual que esteve presente no evento. O convênio da Apex permite que a gente esteja nos principais mercados do mundo para trabalhar as nossas exportações, que se dão não só através do licenciamento das nossas obras, das nossas propriedades intelectuais, mas também através de coproduções que trazem parcerias e investimentos para o Brasil. Cooperativas e empresas de micro e pequeno porte representam cerca de 41% do total das empresas exportadoras brasileiras. O montante comercializado por este segmento, contudo, não chega a 1% do total de recursos movimentados no país, que em 2022 somaram 3,2 bilhões de dólares. Além disso, quase 60% das exportações das micro e pequenas empresas são para as Américas. Do total a ser investido nas ações de promoção internacional de empresas brasileiras e de atração dos investimentos estrangeiros, 53,6%, 287 milhões de reais, serão aportados pelo governo federal por meio da Apex Brasil.
e 46,4%, 250 milhões de reais, pelo setor privado, por meio das próprias entidades setoriais. Os acordos têm a expectativa de gerar mais de 281 bilhões de reais em negócios internacionais, sendo 256 bilhões e meio em exportações e 24 bilhões e meio em investimentos estrangeiros a serem aplicados em projetos estratégicos do Brasil. Dentre os convênios firmados, 14 são na área de indústria e serviços, voltados à internacionalização de setores estratégicos da economia brasileira, totalizando um investimento de mais de 278 milhões. Os acordos têm potencial de gerar cerca de 68 bilhões de reais em exportações em 2026. No setor do agronegócio, serão 7 convênios para ampliar a presença em mercados internacionais de arroz beneficiado, chocolates, balas, doces e amendoim, carne bovina, frutas e polpas congeladas, máquinas, equipamentos, insumos e tecnologia para a produção de etanol e açúcar, etanol e farelo de milho e produtos para animais de estimação, que totalizam um investimento de 75 milhões de reais e expectativa de mais de 185 bilhões em exportações entre 2024 e 2025. Os acordos contemplam também o setor de imóveis. O convênio da Apex Brasil para apoiar o setor e ampliar e fortalecer sua presença em mercados internacionais soma mais de 33,6 milhões de reais. O convênio da Apex Brasil e a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, a ABVCAP, pretende atrair investimentos estrangeiros na ordem de 24 bilhões e meio de reais nos próximos 2 anos. O convênio foca na captação internacional de recursos para fundos de investimentos brasileiros em participação, que por sua vez investirão em empresas e projetos, incluindo oportunidades relacionadas à Nova Indústria Brasil e ao novo PAC. FPM. Como é feita a distribuição do fundo para capitais e cidades do interior? Os municípios do interior do Brasil receberam essa semana um grande reforço financeiro. Na sexta-feira, 20 de setembro, foram distribuídos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais através do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, destinado a promover o desenvolvimento local e o fortalecimento das políticas públicas. Já as capitais, por sua vez, terão um repasse diferenciado, somando cerca de 139 milhões de reais. Esses valores correspondem à segunda parcela de repasses do FPM referente ao mês de setembro. Segundo o especialista em orçamento público César Lima, a diferença na distribuição dos recursos se dá pela maior complexidade das demandas nas capitais, que são cidades mais populosas e exigem parâmetros distintos para a avaliação. Então, se decidiu que para as capitais, 10% do que vai para aquele estado é somente para as capitais e os outros 90% dividido entre os municípios do interior, né? E ainda tem uma parte aí que é da reserva, né? Que é para aqueles municípios que têm mais de 150 mil habitantes. A distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios leva em consideração critérios como o número de habitantes de cada cidade e a renda per capita do estado ao qual o município pertence. Esse modelo de cálculo garante uma divisão mais justa dos recursos, ajustando-se à realidade econômica e populacional das regiões. Para as capitais, o cálculo é um pouco diferente. O peso populacional é determinado pela divisão do número de habitantes de cada capital pelo total da população de todas as capitais do país. Esse método visa distribuir os valores de maneira proporcional à demanda de cada cidade. Um exemplo interessante é Fortaleza, que apesar de não ser a maior cidade do país, costuma receber a maior parcela do FPM. Para este segundo decêndio, Fortaleza recebeu mais de 12 milhões de reais, superando até mesmo São Paulo capital, a maior cidade do Brasil. Em contrapartida, capitais com menor população, como Cuiabá, recebem montantes menores, sendo que a capital mato-grossense contou com cerca de 1,4 milhão de reais. A categorização dos municípios brasileiros em capitais e interior no âmbito do FPM foi estabelecida em 1967 e permanece até hoje. De acordo com essa divisão, todas as cidades que não são capitais de seus estados são classificadas como parte do interior, independentemente de sua localização geográfica ou tamanho populacional. Isso inclui cidades litorâneas, como Ilhéus, na Bahia, e grandes municípios em regiões metropolitanas, como Osasco, em São Paulo,
que para efeitos de repasse de recursos da União estão na mesma categoria de pequenas cidades interioranas como Crateús, no sertão cearense. No caso desses municípios do interior, o repasse do FPM é calculado com base no tamanho da população em relação à população total do estado a que pertencem. Além disso, há um segundo fator importante no cálculo, que é a renda per capita do estado. Segundo César Lima, essa combinação de critérios visa assegurar uma distribuição mais equitativa dos recursos, levando em consideração tanto o tamanho da população quanto as condições econômicas regionais. Primeiro é população, claro. E, em segundo, também temos aí a renda per capita média do estado. Quando você calcula do interior, você está levando em consideração somente a sua população, tá? Em relação à população do estado. Contudo, o percentual do estado já tem computado ali esses dois indicadores, a população e a renda per capita média do estado. Então, quando você passa para o interior, ele ali também já tem por dentro dessa conta aí a questão também da renda per capita média do estado. De acordo com o governo federal, o Decreto-Lei nº 1881, de 27 de agosto de 1981, introduziu uma nova categoria de municípios para a distribuição do FPM, denominada reserva. A criação dessa categoria fez com que a distribuição do FPM passasse a contemplar 3 grupos de municípios. Reserva, que inclui municípios com mais de 156.216 habitantes, que foram incluídos em uma nova categoria para garantir uma alocação diferenciada dos recursos do FPM com base em seu porte populacional expressivo. Capitais, que inclui as principais cidades de cada estado que recebem uma parcela maior dos repasses com base em critérios de população e peso específico no conjunto das capitais. E interior, que inclui todos os municípios que não são capitais, independentemente de sua localização geográfica ou tamanho, mas com os repasses determinados proporcionalmente pela população e renda per capita estadual. A distribuição ocorre da seguinte forma: 10% para capitais, 3,6% para a reserva e 86,4% para o interior. Para este segundo decêndio de setembro, o valor destinado aos municípios de reserva é de mais de R$50 milhões, com destaque para São José de Ribamar, no Maranhão, e Campina Grande, na Paraíba, que contam com mais de R$610 mil cada. O FPM surgiu em 1966. Desde o início, os recursos do fundo vêm da arrecadação da União com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Inicialmente, os municípios recebiam 10% da arrecadação federal desses tributos, percentual que subiu gradualmente até chegar aos 22,5% em 93. O repasse dos recursos do Imposto de Renda e do IPI para o FPM ocorre a cada decêndio, ou seja, de 10 em 10 dias. Confira em portalconvênios.com o mapa indicando quanto cada município recebeu de FPM. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!